Outro jogador aí que está no mercado e que eu acho que vai ficar disponível em breve, parece pelo menos, é o Germancano, que teve aí uma saída inusitada do banco de reservas do Fluminense. O Renato Gaúcho, que está lá, já tinha tretado com o Ganso, agora parece que teve um conflito lá com o Cano. Ele ficou fora do jogo contra o Flamengo por opção do técnico. O Cano, que só tem 7 jogos no Campeonato Brasileiro, e poderia ainda se transferir para outra equipe, caso seja o caso, pelo menos foi o que eu vi. Tá? Nem sei se tem qualquer tipo de pertinência trazer um cara desse para o São Paulo nesse momento, mas, como a gente sabe que o futebol é dinâmico, as coisas todas, é um jogador aí que pode ficar disponível em breve no cenário do futebol, fazendo as passagens aí sobre o mercado da bola. O Matheus Cunha, goleiro reserva do Flamengo, que inclusive estava no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, no segundo foi o Rossi. Ele, ex-Cotia, que assinou com o Flamengo no meio da pandemia, inclusive, ele assinou também um pré-contrato. Engraçado, né, a trajetória dele. Ele era do São Paulo, assinou um pré-contrato com o Flamengo, ficou no Flamengo esse tempo todo, e agora assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. E aí ele não ficará no Flamengo, ele estava lá com um contrato, não chamaram ele para renovar, e ele provavelmente não deve ter tido nenhuma proposta, sinalização, o empresário deve ter se mobilizado, meteu o pé e assinou de graça com o Cruzeiro. A partir de 2026 ele será jogador do time do Cruzeiro, ex-Cotia também, o goleiro. Está na hora da gente dar mais atenção para os nossos goleiros, né? Matheus Cunha, Perry, sim, temos uma leva de goleiros aí que realmente muito importante, que a gente comece a olhar com um pouco mais carinho, principalmente para o Yang, para os meninos que nós temos aí na categoria de base também. Sobre o mercado da bola também, outro jogador que o São Paulo teve pretensão recentemente foi o Gabriel Veron, acabou assinando agora com Juventude, depois de ter ficado alguns meses no Santos, foi dispensado por mau comportamento, por indisciplina. É um jogador que também não se firma em lugar nenhum, esteve no Cruzeiro na época passada. Nesse ano, ele chegou a ter a possibilidade até de poder chegar no São Paulo, no meio daquele rolo todo lá de Moreira, Wendel, William Gomes, aquela história toda envolvendo vários jogadores, que o São Paulo acabou trazendo o Wendel, que fez um jogaço no sábado, inclusive. Pelo menos para mim, o Wendel estreou agora de vez, ganhou confiança e eu acho que agora deslancha, porque bola ele tem. Pelo menos é o que eu sempre tinha visto ele jogando nas competições europeias aqui. A minha expectativa é essa. E outro jogador que também acertou a sua vida, que estava conversando com o São Paulo, é o Biel, do Sporting, que acabou acertando com o Atlético Mineiro, acabou que nem foi para o Corinthians, que era outro jogador que também estava aí na boca das possibilidades. Ele acabou fechando com o Atlético Mineiro, que é aquele clube também que, cara, todo mundo se pergunta, fala assim, cara, a dívida dos caras está lá em cima, ele só deve menos no Brasil do que o próprio Corinthians, e os caras toda hora fazem contratações, compras, devem salário, um monte de coisa, e estão contratando sem parar o tempo todo. Esse ano já foi o Natanael também, lateral direito, que eles conseguiram tirar de nós, que a gente queria, e o Curitiba foi lá e reclamou que não pagaram, e agora o Sporting está aí, aceitou. No caso do Sporting, para eles é um pouco mais conveniente, porque eles fizeram um acordo com cláusula de compra obrigatória, e caso o Atlético Mineiro não pague, eles metem lá na FIFA e toma logo de cara um transfer ban. É bem diferente dessas negociações internas brasileiras que a Comissão Nacional de Resolução de Disputas, a CBF, não faz absolutamente nada. É um órgão completamente inútil no cenário nacional. Beleza? Só uma outra coisa que eu queria falar com vocês sobre esse negócio de mercado da bola. O Pumita Rodrigues, lateral direito do Vasco e da seleção uruguaia, ele está sendo oferecido no mercado. Muita gente me mandou mensagem, inclusive no WhatsApp ontem. Pô, Zanqueta, você viu que o Pumita tá aí livre no mercado, São Paulo podia ir atrás, etc. 28 anos, o Vasco está querendo se livrar, os caras estão tentando levar. Sim, é um jogador que está sendo oferecido para uma infinidade de clubes na América do Sul e no Brasil. O Vasco da Gama não está contando com ele, o Diniz não conta com ele no elenco, ele joga pouquíssimo. Eu só acho que é mais um estrangeiro e o São Paulo volta a repetir, na minha opinião. A minha opinião é Cédric, que já está lá, o Mike e o Moreira também ajudando. Se tiver os três, para mim, a gente consegue dar oportunidade para o Mike, dar oportunidade para o Moreira, ainda tem o Cédric, a gente ficaria bem servido, gastaria nada praticamente. A gente, no máximo, teria só a volta do Moreira, salário tranquilo, a gente conseguiria reforçar com jogadores
que a gente poderia valorizar, inclusive, para vendas futuras, e são jogadores que, no meu ponto de vista, são promissores, tanto o Mike quanto o Moreira, e o Moreira, então, sem ter tanta obrigação de retorno, igual é o Wendel, atacando, agredindo, indo para cima, tecnicamente ele sobra muito comparado, então, com o próprio Cedric. Ah, mas ele machuca. Beleza, você vai ter o Cedric, você vai ter o Moreira, você vai ter o Mike. E hora que o Moreira, já volta a repetir, ele jogou 11 jogos aqui em Portugal, num período de 3 meses e meio, não teve nenhuma lesão grave, ele só ficou fora de um único jogo por conta de uma pancada que ele tomou, mas aí é absolutamente normal, não é uma questão de lesão. E o restante dos jogos ele jogou. Nesse momento ele faz pré-temporada, ou a pré-época, como se diz aqui em Portugal, para falar sobre isso, tá? Então, volto a repetir, tá? O Pumita está sendo oferecido, mas tem essa nuance aí. Então, dando uma atualizada aí no mercado da bola de jogadores, e aí todo mundo perguntando, Zanqueta, São Paulo vai repor a saída do Oscar como jogador de meio campo? A última informação que eu tive até ontem é que o São Paulo estava avaliando essas possibilidades e vendo com o Crespo a hipótese de trazer um jogador. Tem muito jogador disponível no mercado sendo oferecido, tá? Muitos. Muito torcedor, inclusive, está pedindo um que está aí livre e disponível. É o Matias Rojas, já teve no Corinthians, tem até foto dele com a camisa do São Paulo quando era criança. Ele que teve no Corinthians, no Inter Miami e no River. No período aí de um ano e meio, ele em 3 times ele não conseguiu fazer nada. Então eu tenho minhas reticências, não gosto. Ah, mas ele vestiu a camisa do São Paulo quando era criança. Eu também, nem por causa disso vou jogar bola. Vou ser jogador de futebol profissional, o cara não consegue se firmar, não custa barato. Ah, mas faz contrato de produtividade. Cara, você vai trazer um cara desse contrato de produtividade, na moral? Se for para trazer um cara por contrato de risco, fazer alguma coisa assim, eu prefiro não queimar um cartucho. Eu prefiro trazer um jogador mais importante, como eu falei, um Bosquilha da vida, muito mais experiente, testado, tá jogando ativamente, tá indo bem, dá assistência, faz gol, conhece o São Paulo. Se fosse para fazer alguma modificação nesse sentido, faria isso. Se fosse para trazer, por exemplo, o Ganso, o pessoal falar, o Ganso está lá saindo do Fluminense, o salário é altíssimo, não é um jogador que parece ter o mesmo perfil que o Crespo goste, de movimentação, mobilidade, etc. E é um jogador também mais velho, assim, aí eu falo, não começa a ter muita compatibilidade. Eu dei exemplo aqui de outros atletas que poderiam ser bons. Tem o. Esqueci o nome do menino que eu já tinha citado aqui, que também já tinha sido do Goiás, estava fora, que eu acho interessante. Tinha lá aquele do São Lourenço, também teve conflito agora, tomou tiro na perna, não sei o que, ficou totalmente possível. É Julian Palacios, tinha faltado o nome para mim. Esses jogadores tem o Crispim, que também jogou de meio campo, tem muita gente que achou que não gostou, que não gosta do nome, mas são jogadores aí que seriam palpáveis, né, para o São Paulo, seriam possíveis, seriam contratações viáveis para o São Paulo trazer sem fuder a folha salarial e ao mesmo tempo podendo complementar com os jogadores do grupo. Ah, mas a gente tem o Rodriguinho. Tudo bem, para mim o Rodriguinho também tem que ganhar mais minutos, mas não sei se o Rodriguinho é o jogador que você fala, não, agora dá lá a camisa pro cara que ele vai assumir a bronca e ele vai conseguir corresponder como a gente espera. Infelizmente, o Matheus Alves seria esse jogador e nós vendemos e vendemos barato, como a gente sabe aí, as críticas intensas e muito bem feitas. A outra opção é o Ferreirão, que já jogava como meia, poder dar uma ajuda ali nesse setor de meio de campo. Acho que é uma questão de conversar com o Crespo e ele dar uma olhada. O técnico é ele, eu confio nele, tenho certeza que ele vai achar a melhor solução, se é com o Alisson, se é colocando mais um volante marcador atrás e soltando mais o Marcos Antônio e o Alisson para frente. A única coisa que eu peço e não gostaria que fizesse é o que a gente já falou. Botar o Luciano de meia, pelo amor de Deus, não dá para fazer isso. Não tem como a gente botar o Luciano de meia mais. O Luciano, como segundo atacante, é um baita jogador. O Luciano, como meia, é uma porcaria. Então, assim, o próprio Luciano já falou sobre isso. Eu acho que não dá para fazer esse negócio da gente falar sobre isso. Já falei sobre o Puma Rodrigues. O Puma Rodrigues foi oferecido para o São Paulo. Tá? Foi oferecido. Eu não tenho informações sobre nenhum avanço de negociação com ele, só que ele foi oferecido.